Então, eu vou passar a palavra agora, para inicialmente falar, o doutor César Vergara. O Vergara é o advogado da FENASP e advogado das afiliadas da FENASP. Doutor Vergara. Bom dia a todos. Aperta aqui, peraí, aperta aqui. Bom dia a todos. Eu cumprimento, antes de mais nada, os integrantes da mesa. Agradeço o convite, doutor Paulo Brandão. E saúdo, então, os integrantes da mesa, na pessoa da doutora Geralda, estendo aos demais. É uma satisfação estar com vocês aqui, em que pese seja um momento difícil. Por que é um momento difícil? Porque nós estamos assistindo agora uma espécie da cereja do bolo, né, de um processo longo de desmantelamento da Previdência Privada Complementar Fechada. O que nós vemos assistindo nos últimos anos, nada mais é isso. É uma espécie de plano articulado para acabar com a Previdência Privada Fechada no país. Isso vocês todos já vêm sentindo desde aquela luta inglória que nós tivemos a respeito da competência material da Justiça do Trabalho, quer dizer, quando teve aquela briga lá no Supremo Tribunal Federal para se manter a competência do julgamento das causas na Justiça do Trabalho, e os processos passaram a ser julgados na Justiça Comum, né, por declínio de competência. Aquela tentativa exitosa dos fundos de pensão levarem a julgamentos processos na Justiça Comum, ela não foi a troco de nada. Quer dizer, já fazia parte de todo um processo bem articulado de busca de uma interpretação do direito da Previdência Privada Complementar que preparasse esse projeto que o Paulo Brandão citou agora, que é assim, preparar para venda, preparar para alienação esses fundos. Eu acredito que para vocês assistirem uma palestra começar dessa forma é impactante, né? Quer dizer, a situação é feia. E vou tentar explicar o porquê. O meu papel aqui como advogado é fazer, antes de mais nada, uma abordagem jurídica. E é isso que eu tenho que fazer aqui. Então, a Previdência Privada Complementar, ela se estrutura sobre uma norma constitucional, que é o artigo 202 da Constituição Federal. O que diz o artigo 202 da Constituição Federal? Diz que a Previdência Privada Complementar será constituída de reservas necessárias à garantia do benefício contratado. Quando o legislador constituinte opta por essa terminologia, ou seja, reservas necessárias à garantia do benefício contratado, ele faz uma opção que a gente vai dizer, em termos de direito, a opção pela força obrigatória dos contratos, por um princípio que é um princípio antigo, lá do direito romano, que se chama pacta sunt servanda, ou seja, os pactos foram feitos para serem mantidos. Então, é este princípio, esta principiologia da garantia daquilo que foi contratado, que o legislador constituinte opta como espinha dorsal, como cerne da Previdência Privada Complementar no país. Então, ele vai dizer, este ramo do direito, essa estrutura se baseia na garantia do benefício contratado. Portanto, todas as demais normas que decorrem desta norma-mãe, que é a Constituição Federal, vão ser desdobramentos deste princípio de garantia do benefício contratado. O que eu quero dizer com isso? A Constituição está numa posição vertical. Nós vamos ter normas em posição horizontal que estão abaixo da Constituição, se submetem a ela. Então, todas essas demais normas têm que atender este princípio, porque o direito é um sistema lógico, é um sistema de complementações, né, que tem que funcionar na hora em que eu preciso interpretar um caso concreto. De modo que, quando
as leis complementares, que são a Lei Complementar 108 e a Lei Complementar 109 de 2001, que são as leis que regulam a previdência complementar no país, vão tratar deste assunto, ou seja, vão tratar da previdência complementar privada. Essas leis complementam algo, ou seja, complementam a Constituição. Quem complementa, complementa alguma coisa. Então, lei complementar à Constituição Federal. Quando elas vão complementar este artigo 202, elas vão estabelecer uma série de normas protetivas desta garantia do benefício contratado. E a Lei Complementar 109, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, o artigo 3º da Lei Complementar 109, ele vai ser o artigo que vai dar origem a este órgão que todo mundo fala muito, a Previc, Superintendência Nacional da Previdência Complementar. Por que é que existe a Previc? Qual é a razão de ser da Previc? É o artigo 3º da Lei Complementar 109. O que diz o artigo 3º? A ação do Estado se dará em proteção dos participantes. Então, é só para isso que existe a bendita Previc. Ela existe para proteger os participantes dos fundos de pensão. E por que existe a necessidade de proteção de participantes? Por que motivo o legislador reconhece a necessidade de proteção de uma parte do contrato? Porque o princípio dos contratos bilaterais é a igualdade entre as partes. Eu pressuponho que as partes que estão contratando sejam iguais entre si. Quando o legislador diz que uma parte precisa ser protegida, ele está reconhecendo que existe uma hipossuficiência, ou seja, a fraqueza de uma das partes frente à outra no contrato. Então, se a Lei Complementar 109 diz a Previdência Complementar, esta ação do Estado se dará em proteção, ele está reconhecendo uma hipossuficiência dos participantes. E cria-se, então, um órgão que vai proteger, que é a Previc. Qual a razão de ser desta hipossuficiência? É que os contratos de previdência complementar são contratos de longa duração. Longa duração e, portanto, onde o elemento confiança é exacerbado. O que eu quero dizer com isso? Cada um dos senhores, quando contratou o seu benefício de previdência privada com a Petros, lá há 30 anos atrás, 40 anos atrás, acreditou, confiou que se tivesse o seu salário reduzido mensalmente, mediante contribuições para aquele fundo seria bem administrado, honestamente administrado, escorreitamente administrado, de modo que na sua velhice, teria um benefício garantidor de uma vida digna, com boa saúde, com tudo que tem direito na aposentadoria, proporcional ao benefício definido contratado, certo? Então, por isso confiou, e esse elemento confiança, ele é juridicamente contemplado e tutelado. Então, a Constituição vai dizer, aquele contrato em que este cidadão confiou há 30 anos atrás, tem que ser garantido com reservas necessárias para isso. Isso é previdência complementar privada fechada. Isso é previdência complementar. Previdere. Ver antes do que acontecerá depois. Isso é previdência. Então, pessoal, eu não quero ser muito assim doutrinário aqui e tal, mas eu tenho que também respeitar essa casa. Isso aqui é a OAB. Nós estamos fazendo aqui um encontro que inclusive vai dar horas-aula para estagiários e estudantes de direito. Então eu tenho que buscar aqui um meio termo entre a nossa palestra e algo que seja útil a todo esse público que está ouvindo aqui. De modo que, em cima disso que eu estou dizendo aos senhores, nós vamos encontrar medidas de proteção ao participante. E aí eu vou dizer algo que vai surpreender vocês. O equacionamento de déficit é uma das medidas de proteção ao participante.
Porque o déficit é algo perverso para um plano de pensão. O déficit significa o seguinte: o dinheiro está acabando. Daqui a pouco nós não vamos conseguir pagar esses benefícios. Então, a lei prevê que, em determinados casos, por questões estruturais ou conjunturais, quando o plano está deficitário, haja necessidade de proteção desses participantes e haja necessidade de se reestruturar esse plano através de um equacionamento deste déficit. Que causas podem ser essas? Causas como aumento da família real, causas como problemas inflacionários, ou investimentos que não deram certo. Isso aí pode gerar um déficit e a gente tem que recalcular. E como esse plano ele se baseia também em algo que é uma poupança mútua, aquele dinheiro que está lá dentro não é de um ou de outro, é uma poupança que todo mundo botou lá no porquinho, né? Todo mundo botou na mesma poupança. É preciso que essa poupança seja sã, esteja rígida, para que todos recebam seus benefícios. Então, aí vem a necessidade de um equacionamento. Mas esse equacionamento, ele tem que ser legítimo, ele tem que ser honesto, ele tem que estar de acordo com essa estrutura constitucional e legal. Nós vemos muitas vezes advogados e juízes examinarem uma questão desta envergadura à luz de uma mera resolução da Previc. Esquecem que essa resolução só tem eficácia se ela for interpretada à luz da Constituição Federal. Senão ela é algo inconstitucional. Tá? Eu tenho que interpretar uma resolução da Previc sempre no sentido de que ela está ali para servir a uma norma maestra, que é a Constituição Federal. Então, as resoluções, portarias, as leis ordinárias, os decretos, eles estão sempre submetidos a uma força. Imagine que a Constituição é algo que tem uma força que está sempre irradiando. E esta força que irradia da Constituição, ela contamina essas normas todas. Então, esta resolução 26, a resolução que sucedeu da Previc, tem que ser interpretada à luz da Constituição. O que acontece? Eu vou tentar mostrar para vocês, não sei que tempo eu disponho aqui, que as resoluções da Previc dizem exatamente o que eu estou dizendo. Que mesmo no momento de equacionar o déficit, eu tenho que garantir os benefícios contratados. Eu tenho que agir em proteção do participante. Eu queria destacar para vocês algumas coisas. Tá? No caso da Petrobras, nós temos a peculiaridade de que o patrocinador do plano é um ente da administração indireta, ou seja, faz parte da administração pública. Como ente da administração indireta, ele se submete aos princípios da moralidade, da economicidade, certo? E da legalidade, por estes princípios, é que a Lei Complementar 108, ela tem um artigo que ela diz o seguinte, que porque tanto a Lei Complementar 108 como a 109 diz que a fiscalização das alterações, das revisões dos planos de pensão é de competência da Previc, da Superintendência, ou seja, o Estado, Previc, tem que fiscalizar os planos para ver se aquela norma lá de proteção dos participantes, de garantia dos benefícios, está sendo atendida. O papel do Estado é esse. No caso da Lei Complementar 108, no caso em que a Petrobras está como patrocinadora, a lei tem um detalhe, ela diz o seguinte: nesses casos, o fato de haver fiscalização da Previc não exime o patrocinador de exercer a fiscalização das atividades do fundo de pensão. Então, vejam bem, a Petrobras, ela tem uma função, uma dupla função aqui. Ela, além de patrocinadora, ela é fiscalizadora. Então, se
este plano está chegando à bancarrota, se este plano está chegando onde chegou, se deu por omissão da direção da Petrobras também, que tinha o papel legal e constitucional, por ser um órgão da administração indireta, na forma da Lei Complementar 108, de fiscalizar o que estava acontecendo. E não o fez. E isso é um detalhe da lei que passa desapercebido. Isso é muito importante. Bom, como o tempo está acabando, eu tinha bastante outras coisas para dizer. Resumindo aqui, para tentar encurtar. Equacionamento do déficit. Tá? Esse equacionamento proposto pela Petros, simplesmente, ele não atende à norma constitucional. Não atende por quê? Ele não vem em proteção dos participantes, porque tem um vício original. Qual é o vício original? Se vocês entrarem no site da Petros e examinarem o plano de equacionamento que aparece ali, vão ver que dentre as causas do déficit aparecem provisões judiciais, acordos de níveis, revisão dos 90% do teto operacional. Então, várias questões que não são as questões que geralmente geram o déficit, ou seja, de a mudança de família real, investimentos, etc. Que questões são essas? Essas questões, na verdade, dizem respeito a dívidas da Petrobras para com o plano. E essas dívidas da Petrobras deveriam ter sido sanadas antes de se fazer o equacionamento e não depois. E nem tampouco poderiam ser ignoradas. Vejam vocês que o próprio plano de equacionamento reconhece que esse resultado deficitário vem desde 2013. Ou seja, são anos e anos se acumulando essa situação. E com causas na dívida da patrocinadora também, dentre outras, essa. Essa dívida não só tinha que ser reconhecida, como tinha que ser confessada como requisito prévio. Aqui nós podemos fazer uma interpretação analógica, e que deveria ser feita e pode ser provocada mediante ação judicial, que eu vou, antes de encerrar, dizer quais são as ações que a FENASP vem tomando, com a própria resolução, a resolução 22 do CNPC, 22 de 25 de novembro de 2015, que no parágrafo 7 do artigo 25, diz o seguinte: remanescendo o déficit a equacionar de responsabilidade do patrocinador em situações de duração do passivo igual ou inferior a 4 anos, que é o caso, a FPC deverá apresentar ao órgão de fiscalização e supervisão contrato de dívida reconhecido em cartório com garantia real em valor no mínimo equivalente ao respectivo déficit remanescente no plano de benefícios. O que significa isso? Aqui a resolução diz: eu tenho que equacionar o déficit sempre obedecendo o princípio constitucional da garantia dos benefícios contratados. Se o patrocinador tem dívida com o fundo, eu só posso fazer o equacionamento se houver uma garantia real. O que é garantia real? Bens, imóveis, móveis, tem que ser dados em garantia dessa dívida. Senão eu não posso equacionar. Porque eu não posso equacionar com um patrocinador devedor que diz devo, não nego, pagarei quando puder. Eu não posso transferir esse ônus para o participante de boa-fé. Porque hoje o princípio da boa-fé é positivado, o princípio da boa-fé está no Código Civil. Não sei se vocês sabem disso, durante muito tempo a boa-fé era só um princípio geral de direito. Mas com a alteração do Código Civil, em 2002, passou a ser uma norma positiva, ou seja, está no Código Civil, as partes têm o dever de agir de boa-fé. Certo? Então, assim, aqui, se eu equacionar o déficit com dívida da patrocinadora e não exigir uma confissão de dívida e não exigir uma garantia real de que ela vai pagar essa dívida, eu estou agindo de má-fé
com os participantes, porque eu estou exigindo que os participantes paguem essa dívida, em última análise. É isso que eu estou exigindo. Então, aqui já, eu estou só pontuando aqui uma questão que é clara da ilegalidade da forma como esse equacionamento está sendo feito. É a resolução 22 CNPC 22 de 25 de novembro de 2015. Bueno, é importante... A resolução 22 alterou a 26. É. A 26 é o guarda-chuva. A 22, então, alterou fundamentalmente a 26. Ela complementa a resolução 26, que é a resolução que disciplina o equacionamento de déficits na Previg. Uma outra resolução importante é a resolução 3.792 do Conselho Monetário Nacional, que diz o seguinte, deixa eu pegar aqui, ela diz que os administradores dos fundos têm que adotar práticas que garantam o cumprimento do seu dever fiduciário. Fiduciário é confiança. Em relação aos participantes dos planos de benefício. Então aqui, eu fazendo um equacionamento sem exigir garantia real de pagamento da dívida, é adotar uma prática que rompe completamente qualquer fidúcia. Então, eu tô, na verdade, assim, nós poderíamos passar a tarde aqui esmiuçando resoluções, normas, leis, decretos, porque o direito funciona com um sistema. E o sistema da Previdência Complementar Privada, isso caberia um seminário, entende? Assim, o direito da Previdência Complementar Privada, ele é um sistema estruturado numa norma constitucional estruturante, que é o artigo 202 da Constituição Federal, que fala garantia dos benefícios contratados. Se o equacionamento do déficit serve para isso, ele tem que estar dentro desse sistema. O ministro Eros Grau, como professor, como doutrinador, dizia: o direito não se interpreta em tiras. No direito alemão, nós temos o Karl Larens, que fala do direito como sistema. Então, assim, o direito é um sistema. Eu não posso examinar uma resolução dessas dissociada da Constituição Federal. De modo que esse equacionamento da Petros da forma como proposto, é absolutamente inconstitucional, na medida em que ele ignora a dívida confessada, por exemplo, das ações em que a Petros foi condenada em caráter solidário com a Petrobras, com a BR Distribuidora, naquelas ações de níveis, ações de revisão do benefício inicial, ações de PCACR, MNR, todas essas ações trabalhistas, na Justiça do Trabalho, o fundo era condenado em caráter solidário com a Petrobras, com o patrocinador. Havia condenação solidária. O que aconteceu? Na hora das execuções, a Petros arcou sozinha com as condenações. Ia lá e pagava o valor das condenações. Qual seria a consequência jurídica normal? Normal seria o seguinte: quando nós temos uma condenação solidária, a solidariedade ela se caracteriza pela unicidade de vínculo contratual. O que eu quero dizer com isso? Os devedores solidários, ambos são obrigados a pagar a dívida. Cabe ao credor escolher quem ele quer executar. Eu posso escolher um ou outro. Se eu executo a Petros e a Petros vai lá e paga integralmente a dívida, isso extingue a obrigação, ou seja, o credor não pode mais cobrar da Petros, a obrigação foi extinta, mas a Petros que pagou a dívida tem o direito de regresso contra o outro devedor solidário. Ela pode cobrar da Petrobras a sua cota à parte, os seus 50% da dívida. Ela não fez isso em momento algum, nem com a BR, nem nada disso. Isso ensejou duas ações já ajuizadas, são patrocinadas por mim, em nome da FENASP, das associações, da IPET, da PAP, etc. Nós entramos com as ações de obrigação de fazer para obrigar a Petros a cobrar esta dívida e obrigar a patrocinadora a depositar nos cofres da Petros esses valores. Quer dizer, os valores em que a patrocinadora deveria ter pago e não pagou das condenações solidárias, certo? Esses valores teriam que ter vindo ao fundo
como condição prévia ao equacionamento. Ou, no mínimo, se não vierem, eles têm que ser consignados e têm que ser garantidos como condição prévia. Porque, senão, o participante vai pagar por isso. Então, essas ações nós já entramos dentro de uma linha estratégica de ações para tentar barrar esse equacionamento que eu chamo inconstitucional. Existem N outras dívidas, quer dizer, a dívida, a própria questão, nós temos ações em andamento, por exemplo, a ação do grupo pós-82. O que é a ação do grupo pós-82? O pessoal que entrou na Petros depois do ano de 82, entrou submetido a um decreto que estabelecia um teto de contribuições igual a 3 vezes o maior teto de contribuição do INSS. Esse decreto foi revogado no ano 2000. Ora, quando ele foi revogado no ano 2000, desapareceu do mundo jurídico o decreto que obrigava aquele teto. Obviamente, a partir dali, o participante poderia contribuir mais do que ele contribuía. Não é? Seria a consequência natural. O próprio departamento jurídico da Petros alertou a fundação disso, disse, olha, a partir de agora não tem mais óbice legal nenhum a essas contribuições. O que fez a fundação? A fundação não recebeu essas contribuições, ela continuou limitando as contribuições do pessoal que tinha entrado depois de 82. Vocês sabem por que isso aconteceu? Porque a partir da lei complementar, a partir do ano 2001, se estabeleceu a contribuição paritária entre patrocinador e participante. E aí a patrocinadora, que tinha o dever de agir com moralidade, legalidade, etc., o que ela faz? Ela diz, eu não coloco mais um centavo nesse fundo. Eu não vou aumentar minhas contribuições. Portanto, não libera este teto. Se tivesse liberado, teria entrado mais dinheiro no fundo. Porque como isso é um pacto entre gerações, o pessoal pós-82 vai se aposentar bem mais lá adiante. Teria dinheiro nesse fundo. Nós temos 2 ações, uma que eu patrocino em nome da APAP, outra em nome da EPET, tentando romper essa barreira do teto. Então, assim, bastava que a Petros fizesse um acordo nessas ações, aceitando as contribuições pregressas do grupo pós-82, entraria uma enxurrada de dinheiro dentro da Petros. Então, essas questões todas são prévias ao equacionamento. Tá? Lamentavelmente, o tempo é curto. Eu queria dizer a vocês, alertar um pouco sobre o perigo de certas demandas que a gente vê por aí, às vezes, sendo propagandeadas, no sentido, vamos entrar com uma ação para não pagar a contribuição. Tá? Tem que ter cuidado, porque o STJ já tem um posicionamento firmado no sentido da inexistência de direito adquirido a regime de contribuição na previdência privada. Certo? Isso é uma posição formada do STJ. Então, se eu for bater contra isso, eu não vou ter sucesso na minha demanda. Então, a discussão judicial tem que ser outra. Tem que ser, a meu ver, pelo menos, tem que ser no sentido seguinte. Olha, equacionar pode porque é uma medida de proteção ao participante, mas tem que equacionar aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro. E tem que responsabilizar quem deu origem a certas irregularidades aqui dentro. Se foram feitos investimentos ilegais, se houve falha de uma ordem ou de outra, isso tudo tem que ser investigado e tem que ser levado adiante. Agora, se não cobrou a dívida, tudo isso é prévio. O que faz a federação e que eu represento e as associações? Nós estamos tomando uma série de medidas que são essas ações de cobrança. Este processo de equacionamento ele tem um rito que vai ser seguido administrativamente ainda. Existe a possibilidade de ingresso como interessado no processo administrativo, existe a possibilidade de recurso administrativo, existe a possibilidade de mandado de segurança contra o ato que aprovar
o equacionamento. No momento que há criação de contribuições extraordinárias, isso vai implicar em revisão do regulamento e, portanto, tem que ter a chancela da Previc. O ato de aprovação da Previc é impugnável via mandado de segurança e de recurso também é na Câmara. Lamentavelmente, a Previc hoje se furta do seu papel de proteção dos participantes. O que nós assistimos, pelo menos recentemente no STJ, no julgamento do recurso extraordinário 14.35837, que está suspenso e no qual se discute a aplicabilidade da norma que deve ser utilizada para o cálculo do benefício inicial da complementação de aposentadoria, se aquela da data do ingresso ou da data do desligamento, foi a Previc fazer uma sustentação oral absolutamente contrária ao interesse dos participantes, ou seja, dizendo que não se aplicava, não havia direito adquirido. Eu compilei alguns casos aqui de recursos administrativos do Conselho da Câmara de Recursos de Previdência Complementar, que são desanimantes, dois deles casos em que havia equacionamento de fundos e que havia se estabelecido contribuições distintas, contribuições maiores para o patrocinador e menores para os participantes, e a Previc condenou os conselheiros em multa por entender que esse procedimento era ilegal porque quebrava a paridade, embora fossem contribuições extraordinárias. E aí tem toda uma discussão doutrinária acerca da diferença entre contribuições normais, que é o que fala a lei, e contribuições extraordinárias, e isso poderia, então, dar uma grande discussão até de viés constitucional, mas o que eu quero dizer é que esses conselheiros foram condenados por terem optado por um equacionamento menos gravoso para os participantes, e num caso da Postales, que um conselheiro havia sido condenado por investimentos duvidosos, quando chegou na Câmara de Recursos, ele foi absolvido e a condenação foi convertida em mera advertência. Eu tenho os números dos autos de infração aqui. Então, para vocês verem como é que o órgão, digamos, a jurisprudência deste órgão administrativa. O que eu quero dizer com isso? Nós temos um caminho a trilhar? Temos. Me parece que a trilha administrativa é importante para que nós tenhamos tempo de, na seara administrativa, esgotarmos as instâncias, instruirmos o máximo possível o processo, para depois este processo ser utilizado numa discussão judicial, se for necessário. Assim o fizemos no processo administrativo da separação de massas. Nós ingressamos como terceiro interessados no processo da separação de massas, em nome da EPET, da FENASP. Esse requerimento foi apreciado pela Previc, não atenderam o pedido de extinção do processo administrativo, mas atenderam o nosso pedido de que se analisasse a documentação toda juntada. Fizemos recurso administrativo foi acolhido só para isso, para que se examinasse a documentação. É aquela história da fábula de La Fontaine, né, em Riacho de Lobo, o cordeiro não vai beber. Quer dizer, nós não temos a esperança de que a Previc, essa altura do campeonato, vá atender os interesses dos participantes, porque existem interesses muito maiores que estão por trás dessa situação toda. Mas é importante nós fazermos esse périplo administrativo e, em cima disso, estarmos municiados para as ações judiciais cabíveis, que são ações, digo eu, que têm que ser fundamentadas na violação constitucional e na violação dessas normas todas que eu digo que são o sistema da Previdência Complementar Privada. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma para esclarecer o panorama para vocês.
a intenção aqui era passar um quadro. Eu sei que o quadro não é alvissareiro, né? Mas existem medidas, quer dizer, existem as ações que a federação está tomando. Eu acho importante também deixar claro que esta articulação de advogados que está sendo feita é extremamente importante, e por isso aqui eu parabenizo a iniciativa do Paulo Brandão. Talvez seja a primeira vez que a gente esteja tão articulado, né, e seguindo a mesma linha de conduta. Acho que isso faz a diferença, porque é sempre ruim quando vários advogados entram com ações com fundamentos totalmente distintos e colocando em risco essa defesa. Acredito que nós temos, mas eu acredito que essa ação da FUP, porque eu não conheço a fundo a ação, eu examinei os pedidos, ela não vai ser uma ação que possa prejudicar o andamento das medidas que a federação vai tomar. São abordagens distintas, não é? São abordagens distintas. Pelo que vi, parte das matérias ali já estão sendo abordadas em ações nossas que são mais antigas, como, por exemplo, o mandado de segurança da separação de massas, que é muito antigo da FENASP, né? Só não haverá uma litispendência pela questão da diferença de rito, porque se fossem ações ordinárias, a nossa ação seria mais antiga e preventa, né? Teria que extinguir a ação da FUP. Não pode, porque são ações com rito diferente. A nossa ação é um mandado de segurança, que é uma ação mandamental, e a ação que ela entrou é uma ação condenatória, então não tem como pensar, não tem como reunir. Mas os provimentos se confundem. Existe, no mínimo, uma questão de continência, uma relação de conteúdo entre essas demandas. De modo que espero ter atendido o convite, agradeço muitíssimo a paciência, a atenção com que me ouviram e fico à disposição dos senhores. Muito obrigado.